Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ler 2 versículos, o versículo 31 e o versículo 32. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra, porque ela é, ó Deus amado, o alimento para a nossa vida. Pedimos que o Senhor, ó Deus, nos abençoe nesta noite e que o teu Espírito que revela a tua palavra a nós possa transbordar nesta noite o nosso coração de alegria, Senhor, por podermos estar diante da tua palavra. Fala conosco, Senhor, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje eu quero falar com vocês nesses 2 versículos. É o versículo também que eu escrevi a meditação aí do nosso boletim. Quero também lembrar os irmãos que aí no nosso boletim é para você fazer um bom uso dele, saber o que vai ter na nossa agenda. E em alguns boletins aí ficou um pouco apagado porque a tinta começou a acabar com a impressão. Né? Os irmãos nos desculpem, mas esse é o texto da palavra que eu resolvi escrever para nós meditarmos e também para nessa noite nós ouvirmos um pouco a respeito do que é ser discípulo. Quero primeiramente começar dizendo que Jesus não te chamou para ser crente. Jesus não te chamou para ser religioso. Jesus te chamou para ser discípulo. Nós não fomos convidados por Jesus para participar da igreja X. Nós não fomos convidados por Jesus para participar da igreja Y. Nós fomos convidados por Jesus para andar com Ele. É diferente. Então, o que me levou nessa noite a olhar esse versículo é porque nós estamos passando nessa semana no Brasil uma coisa diferente. Né? Nós estamos parando aí para ver a visita do Papa, o líder da Igreja Católica Romana. Né? E ele no Brasil, levando lá milhares e milhares de pessoas aonde ele vai, e eu comecei a ouvir. Mesmo se eu não quisesse ouvir, eu ouviria. Né? Porque os jornais fizeram uma boa cobertura do Papa. Né? Então eu comecei a ouvir algumas coisas que o Papa trouxe para falar. Quero dizer primeiramente que algumas muito boas. Né? Que se eu estivesse próximo dele, eu iria aplaudi-lo por dizer aquilo. Ele disse para os católicos que ser cristão não é ser religioso. Ser cristão é viver não só no domingo, mas todos os dias. Olha que beleza. Se 50% dos católicos ouvirem isso, né, vai acabar o negócio de católico só no domingo. Ser católicos todos os dias. Eu fui católico e eu sei que existe uma gama de católicos que é católico no domingo de manhã. Depois, como há muitos crentes também que são crentes no domingo, né? De segunda a sábado é folga que ninguém merece, não é mesmo? Então, agora algumas coisas que o Papa disse que eu fiquei pensando, Jesus, tenho alguma dificuldade em entender, estou com alguma dificuldade em compreender o que ele disse, em aceitar o que ele disse. Fiquei meditando sobre isso. E eu lembrei desse texto, quando a palavra de Deus nos diz que ela é a verdade, que a palavra em si tem toda a verdade, e que essa verdade, ela causa algo em nós, e ela deve ser observada nas nossas vidas. Então, Cristo não chamou você, Cristo não chamou a mim, para ser religioso, seja católico, seja evangélico, seja espírita, macumbeiro, budista, chinês, o que você quiser. Cristo não veio convidar alguém para seguir uma religião. Ele não veio instituir uma religião. A religião é coisa humana, a religião é coisa nossa. Foi o homem que instituiu a religião. A religião é uma vontade do homem de chegar a Deus.
Por isso é religar. Nós estamos num processo querendo, de alguma maneira, nos encontrar com Deus. E Deus não quer que o homem se encontre com Ele. Amém? Amém mesmo? Deus quer sim que o homem se encontre com Ele. Mas não no caminho do homem. No caminho de Deus. Por isso a religião inverte a situação. A religião é o homem tentando encontrar Deus. E a palavra mostra Deus em busca do homem. Amém? Jesus nos escolheu. Jesus nos chamou. Jesus nos convidou. Jesus que pagou o preço. Ele que se aproximou. O primeiro passo é sempre de Deus. Diga para o seu irmão, irmão, o primeiro passo é sempre de Deus. Você nunca deu o primeiro passo. Você nunca vai conseguir dar o primeiro passo. Porque a Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quem já viu um morto aqui andando? Não, aquele irmão estava meio baqueado aquele dia. Estava morto ainda não. Estava quase, né? O homem tem o desejo de alcançar a Deus. Através do intelecto, através da sabedoria humana, através da religião e através de várias outras maneiras. Mas só há um meio de você encontrar Deus. Através de Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, revelado nas Escrituras, em nenhum outro lugar mais. Jesus não é revelado em nenhum outro lugar senão nas Escrituras Sagradas. Ponha isso no teu coração. Você não vai achar Jesus num livro escrito pelo, um líder aí que você queira lembrar dele. Buda escreveu coisas magníficas. Eu sou fã de Buda. Buda tem uns ensinamentos que você olha e fala assim, rapaz, esse cara só faltou se converter. Ele era bom de dizer. E Buda não revela Jesus Cristo. Ele revela uma ciência, ele revela um conhecimento, ele revela outras coisas. Se você for ler o livro dos muçulmanos, o livro dos muçulmanos é uma bagunça. Coisa horrível. O livro dos muçulmanos não revela Jesus Cristo. Você não vai achar Jesus ali. Mas se você ler a Bíblia, ela vai revelar para você Jesus. Conhecendo a verdade, essa verdade, ela tem poder para nos libertar. Então eu queria dizer para você hoje que Jesus te convidou para ser discípulo. E para nós sermos discípulos, nós devemos fazer algumas coisas. E eu quero mostrar para você 3 coisas nesses 2 versículos aqui, brevemente nessa noite. O primeiro momento que Jesus nos ensina é que para nós sermos discípulos, nós devemos permanecer na palavra. O versículo 31 que você leu, que você pode ler novamente comigo, diz assim: disse Jesus aos judeus, que judeus? Todos os judeus? Aos judeus que haviam crido nele. É um grupo seleto. Jesus disse, vocês creram? Ótimo. Se vocês permanecerem na minha palavra. Está aí o primeiro momento que Jesus quer revelar para mim e para você. Para você ser um discípulo de Jesus, você precisa permanecer na palavra. Se você não permanece na palavra, você não é discípulo de Jesus. Se você está tentando encontrar Jesus em outro lugar, você não entendeu ainda o que é ser discípulo de Jesus. Jesus, irmãos, ele não está sendo revelado. Prepare-se que você vai se escandalizar essa noite, hein? Jesus não está sendo revelado no show do Thales. Não está sendo revelado. Ele pode estar sendo adorado, mas ele não está sendo revelado lá. A revelação de Jesus acabou. Ninguém pode trazer nenhuma revelação nova. Amém? A revelação está fechada. Ninguém pode chegar e dizer, não, Jesus me disse. Se Jesus te disse, você ouviu errado, deita, vai dormir,
acorda no outro dia e pensa direito no que você vai falar. Existem grandes heresias que são levantadas dentro do meio evangélico porque alguém diz que Jesus lhe disse. Quer que eu vou citar só dois aqui para vocês. Igreja dos Santos dos Últimos Dias. É uma igreja que se diz evangélica, que não tem nada de protestante, não tem nada de evangélico, que um doido lá diz que Jesus mandou o anjo Moroni falou com ele através da ordem de Jesus, e ele fez um monte de baboseira, né? Inclusive Jesus liberou a poligamia para ele está liberado. E para os que são dele lá está liberado. A Bíblia diz que não pode, mas o anjo que veio de Jesus diz para ele que pode. Então escolhe, com quem que você vai ficar? Com o Jesus revelado pelas Escrituras ou o Jesus que alguém disse para você que ele tinha dito isso? Adventista do sétimo dia, nossos amigos, primos, Ellen White disse que Jesus falou para ela. Espera aí. Se Jesus falou algo novo para você, ele está contradizendo as Escrituras, quem mandou ser lá o livro. Então, irmão, Jesus não está na religião. Porque as religiões estão tentando manobrar Jesus. Estão tentando dar caras a Jesus. E a única faceta de Jesus que você vai observar e vai ver que é verdade, é aquela que está sendo produzida e revelada na Bíblia Sagrada. Palavra de Deus. Fora isso, irmão, é papo de doido. É papo de alguém que está querendo inventar alguma coisa. É papo de alguém que está querendo ganhar essa coisa. Então tome muito cuidado quando você ouve alguém dizer que Jesus falou exclusivamente para ela fazer aquilo. Porque não confere com as Escrituras Sagradas. Nem os próprios discípulos que andaram ali com ele, um em cutícula. Jesus não revelava assim. Então, Jesus quer que nós sejamos discípulos. E discípulos permanecem na palavra. Amém? Amém. O que implica permanecer na palavra, pastor? Implica que você vai olhar para ela como algo que realmente tem uma conotação significativa na sua vida. A Bíblia, irmão, ela pode ser duas coisas para você. Um livro religioso que você põe debaixo do braço e vai para a igreja no domingo, ou um manual que você observa, que você lê, que você aprende, que você se alimenta, que você entende, que você tem sede de conhecer mais. A palavra de Deus, ela tem todo o conteúdo necessário para a tua vida espiritual. Aí a pergunta vem, quem orienta a sua vida? Quem é que orienta a sua vida? Tem crente que não sai de manhã sem entrar na internet e dar uma olhadinha no horóscopo dele. Vamos ver como é que está hoje. Libra. Vou ficar. Querido irmão, é a palavra de Deus que orienta a tua vida. Não são os cosmos, não são os zodíacos, ou que seja lá, que desgraça que vem disso aí. É a palavra de Deus. A Bíblia é clara em dizer para nós o seguinte, que o homem semear, o homem vai colher. Se a tua vida, ela é totalmente condizente com a palavra de Deus, ande pela palavra. Luz para os meus caminhos é o livro do Zodíaco. Não? Está errado? Luz para os meus pés, luz para o meu caminhar é a tua palavra. Aonde você está orientando a tua vida? Se você orientar a sua vida na reza do Chico, não sei das quantas, você está errada. Se você orientar a sua vida na devocional do pastor Edilson, você também está errada.
a tua vida tem que estar orientada na palavra de Deus. Porque se eu pregar alguma coisa que não for conforme a palavra de Deus, não me escute. E não escute nenhum outro pastor, apóstolo, bispo, tríspo, essas coisas tem por aí. Não escute. Se não estiver condizente com a palavra. A palavra de Deus diz que nós temos que ser orientados pela palavra. E a palavra, quando pregada, irmãos, nós não somos ouvintes passivos. Tem dois tipos de ouvintes da palavra. Tem o ouvinte passivo. Sabe como é o ouvinte passivo? Ele ouve você falando. Ele está aqui no culto hoje. Você fala, ele está assim. Parece aquele cachorrinho de carro, né? Tem esse cachorrinho de carro que você põe no carro assim, você anda, o cachorrinho faz assim. Tem crente assim, aí faz assim. Aí ele vai na missa. E o padre fala lá, ele vai lá na Kardec, o cara fala assim. É um ouvinte passivo. Ele recebe de tudo. O ouvinte da palavra é o ouvinte criterioso. Ele está ouvindo, mas ele está esperto na coisa. Ele está que nem o cara quando come peixe com espinho. Ele está lá degustando peixe, mas ele está tirando os espinhos. Opa, esse aqui não está certo. Esse aqui está errado. Esse aqui está errado. Esse aqui não. Eu não vou engolir esse tipo de coisa. Não importa quem está falando, meu irmão. Não importa. Não importa se é o pastor Edilson ou se é o Papa. Não importa. Quem manda na tua vida e orienta a tua vida tem que ser a palavra. Porque Jesus disse, se permanecerdes no pastor Edilson, vocês estão bem. Foi isso que ele disse? Se permanecerdes no Papa, vocês estão bem. Foi isso que ele disse? Se permanecerdes no bispo Mateus, você está com a vida resolvida. É isso? Se permanecer na palavra. É a palavra. Então quem orienta você? Quem orienta o teu coração? Isso é ser discípulo, irmão. Se nós somos discípulos de Cristo, nós então devemos permanecer na palavra de Deus. Amém. Outra pergunta: a palavra tem lugar em sua vida? Você deixa a palavra de Deus trabalhar na sua vida? A palavra de Deus tem condição de mudar o teu caráter? Quando você lá tem uma linguinha comprida, ele é Tiago 3 diz assim, a língua. Você permite que aquela palavra transforme a tua língua? Porque é importante pensar que a palavra não é, em nenhum momento, uma ação fantasmagórica, né, lúdica. Não, eu vou ler a palavra e essa leitura ela vai entrar na minha alma. É pelo entendimento. Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, que renoveis o quê? Vossas mentes. É a palavra que traz isso. É a palavra que renova. É o entendimento da palavra que faz. Jesus deixou exemplo, ele venceu Satanás com a palavra. Não tinha nada ali. Não tinha o sal da igreja do bispo, não tinha o terço da igreja outra, não tinha o livro dos mormons que esquenta o coração, não tinha o que tinha do lado de Jesus para vencer o diabo, sabe o que era? Palavra. Ele disse, se é filho de Deus, manda essa pedra transformar em pão, come, acaba na fome. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus venceu Satanás com a palavra. Jesus usou o exemplo quando ele escreve lá em Mateus 7, 24 a 27, no final do Sermão da Montanha. Jesus ele usa o exemplo e diz assim, sobre dois construtores, um que constrói sobre a rocha e o outro que constrói sobre a areia. Então ele está dizendo assim para nós, se você construir a tua vida em cima dos meus ensinamentos, da palavra, pode vir o aguaceiro que for,
e você vai ficar de pé. Amém? Agora, se você não ouvir a palavra, você construir a sua vida em cima dos ensinamentos do Senhor Noé, se vir a água, irmão, você está lascado. Porque é só a Bíblia que revela Jesus. Amém. E é só na Bíblia que você tem poder para permanecer contra tudo que vier. Será que ela tem sido o teu fundamento? Será que ela tem sido o meu fundamento? Será que é através dela que eu ando com Cristo? Será que é através dela que eu aprendo de Jesus? A palavra do semeador diz que Jesus conta que o semeador saiu a semear a palavra. A semente é a palavra. E ali tem 4 solos. O primeiro solo é um solo ruim, pisado, não entra nada. A Bíblia diz que as aves do céu vêm como aquela semente, sabe por quê? Porque o diabo está ouvindo. Aí quando o cara tem um coração duro e a palavra de Deus bate no coração dele, espira para o lado, o diabo vem e pega. O segundo solo é o solo que tem as pedras. É um solo rochoso, tem pedras. A palavra de Deus até permeia e ela nasce até com um grande poder, porque ela está rasinha, mas o sol vem, seca a raiz e aí a palavra inexiste. O terceiro solo é um bonzinho, mas semeou junto com a semente o espinho, e cresce o espinho e a palavra, e aí o espinho dá um nó na palavra, que são as preocupações do mundo, e a palavra morre. E o último solo é a boa terra. Essa dá fruto a 10, a 50, a 100 por 1. A pergunta que eu tenho que dizer é: que tipo de solo é o meu coração? O que acontece quando eu escuto a palavra? Deixa essa passar, domingo que vem tem outra. O diabo vem e rouba a palavra. Ou você ouve aquele entusiasmo, né? Tem gente que é assim, o cara sai do culto e olha, agora vai, uhul! Semana que vem não, na quarta-feira já era. Já era. Pavio curtinho, animou e apagou. Ou você é aquele cara que ouve a palavra de Deus e fica, mas olha, tem as contas para pagar. Olha, tem aquilo lá, tem que fazer aquilo lá. Olha, aí as preocupações do mundo vêm, ó, sufocam a palavra no teu coração. Que solo somos, irmãos? Você precisa dizer que solo que você é. Porque se você não for o último solo, você precisa pedir para Deus mudar você de solo. Deus, muda o meu coração. Porque eu quero ouvir a tua palavra. A tua palavra vai entrar na minha vida. Eu vou ser mudado, eu vou ser transformado. E eu vou dar fruto para a glória de Deus. Amém?